diagrama de sequência é o primeiro objetivo dessa aula de hoje, certo? Nós temos aí uma ideia de sequenciamento na troca de mensagem entre objetos, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um caso de uso, que é um requisito, né, do seu software. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma tela. Então, nessa tela, eu tenho que fazer a opção, por exemplo, por uma operação. Em seguida, para aquela operação, eu vou ter que entrar com alguns dados, etc. Tal. Então, essa sequência de operações, ela é mapeada no diagrama de sequência, tá certo? E a interação entre objetos vão ser mensagens, né? A gente vai detalhar daqui a pouco os tipos de mensagem. Então, essas mensagens, elas podem ser síncronas ou podem ser assíncronas. O que é uma mensagem síncrona? É uma mensagem que eu mando e a outra parte, o interlocutor, por exemplo, ele eu vou esperar que ele receba. Eu não vou poder fazer nada até que ele receba essa mensagem. E uma mensagem assíncrona, eu mando e não preciso ficar esperando. Então, existem umas notações diferentes aqui para a mensagem síncrona, que é a maioria das mensagens que a gente manda, e a assíncrona. A assíncrona seria, por exemplo, alguma confirmação, alguma coisa desse tipo e tal, que a gente pode precisar mandar, são menos usuais, porque quando eu, por exemplo, passo um código do cliente, por exemplo, numa interface para fazer um acesso, eu vou esperar saber se aquele código de cliente é válido, né? Então vai ter que acessar a tabela de clientes, o banco de dados de clientes, para poder a gente ter um retorno. Ó, cliente inválido, ou então trazer os dados daquele cliente. Qual é o limite de crédito dele? Qual é, se ele tem alguma inadimplência, né? Se ele é um cliente que está constantemente comprando na loja ou não. Então, são coisas que a gente pode querer saber num encadeamento desse aí. Então, os diagramas de sequência, eles têm uma ênfase. Qual é a ênfase deles? É a troca de mensagens e a ordem que essas mensagens ocorrem, certo? Então, ele está preocupado com isso aí. Então, a gente tem aí num cenário de interação com o software uma sequência de ações que ilustram um comportamento. E esse diagrama exatamente serve para isso, tá certo? Eles podem modelar um cenário ou um conjunto de cenários. Então, eles normalmente estão associados a um caso de uso. Então, vamos supor, eu tenho um caso de uso, cadastrar cliente. Então, eu vou ter um diagrama de sequência para esse caso de uso. Eu tenho, por exemplo, fazer pedido. Então, esse fazer pedido vai estar detalhado através de um diagrama de sequência. Então, às vezes pode acontecer, como aqui está dizendo na transparência, no slide, que eu tenha para um conjunto de cenários. Por exemplo, um CRUD. Eu posso ter um diagrama de sequência que retrate operação de incluir, de alterar, de consultar, etc., de deletar, né? Mas eu poderia ter também um diagrama de sequência para cada operação, se eu quisesse. Então, isso depende muito do projetista, de quem está trabalhando, de quem está desenvolvendo. Então, eles podem mostrar decisões simples, por exemplo, fazer ou não fazer, decisões de múltiplas alternativas, fazer uma coisa, fazer outra, e etc. Tal, né? Vamos supor, eu posso querer retratar um cenário que, se a operação for de cadastrar pedido, eu vou fazer isso. Se for de verificar pedido, eu vou fazer aquilo. Então, eu vou ter frames para lidar com isso aí. Eu posso fazer operações de forma repetida, né? Então, por exemplo, eu posso ter um looping com uma condição para esse looping ocorrer. Então, tudo isso eu posso mostrar aqui. Então, eu começo a ter aqui uma retratação mais próxima do que acontece no mundo real, né? Enquanto o diagrama de sequência, o diagrama de classe é um diagrama estático, lá o que mostra a questão da estrutura, esse diagrama aqui ele é chamado de diagrama de interação, ele faz parte de um conjunto desse de diagrama de interação, e é o primeiro que vai nos permitir mapear como as coisas acontecem, tá certo? Então nós temos alguns elementos aqui, por exemplo, uma classe ou um objeto, né, as entidades que estão envolvidas num diagrama de sequência. Então, ele vai ser, por exemplo, aqui um ator, cliente, tá certo? Uma classe, né, um objeto de uma classe sistema, né? Então, a gente vai ter aqui esses itens que vão fazer parte das linhas de vida. Eu tenho aqui, em seguida, a time life, ou linha de vida, né, de uma classe ou de um objeto. Então, ela é uma linha tracejada, né, no sentido vertical,
tá? E ela vai ter esse quadradinho que se sobrepõe quando aquele item, né, aquela entidade está ativa. Quando ela está mandando uma mensagem ou recebendo uma mensagem, ele vai automaticamente fazer isso aqui. Eu vou ter uma mensagem, que nada mais é do que uma comunicação entre os elementos do diagrama de sequência, tá certo? No caso aqui, essa mensagem aqui, ó, com essa setinha cheia aqui, tá certo? É uma seta que demonstra uma mensagem síncrona, né? E eu vou ter também uma resposta, que é tracejado com a ponta sem estar preenchida, tá certo? Então, quando dá uma resposta, a gente vai ver que essas respostas nem sempre eu sou obrigado a ter no meu diagrama. Então, por uma questão de legibilidade, eu posso querer colocar ou não. Então, são questões que você vai ver aqui. Olha um exemplo aqui de um diagrama de sequência, tá certo? Eu tenho essa entidade aqui, que a gente está chamando aqui de classe 1. Eu tenho uma outra entidade que é classe 2, tá certo? E a classe 1 mandou um sinal para a classe 2, tá certo? É uma primeira mensagem aqui. Veja que o tempo acontece aqui de cima para baixo, a questão temporal é mapeada de cima para baixo. E aí, veja bem, esse item aqui é meramente um conteúdo que foi passado lá para o outro. Mas já esse aqui, mensagem 1 aqui, é uma ativação de um método mensagem 1 que pertence à classe 2 e com parâmetros. Ó, é uma invocação de um método da classe 2 para ser executado. Esse outro aqui, ó, é outra mensagem 2, que é outro método da classe 2 e que vai ter um retorno que é do tipo inteiro. Aqui na classe 2, aqui, ó, eu tenho uma mensagem autorreflexiva, é uma autochamada. É como se você tivesse uma validação, alguma coisa que pode ser feita dentro da própria carne, da própria classe, ou do próprio item da própria entidade. Aqui é uma mensagem de retorno, ó, tracejada, e em cima você tem um label aqui que dá a entender o que é, né? Saldo da conta corrente, por exemplo. Numa mensagem dessa, eu posso ter uma condicional. Professor, quando é que eu sei que é uma condicional? É uma guarda, que é o termo que se usa aqui. É quando está entre colchetes aqui, ó. Se o saldo da conta for maior do que 0, retorne OK e peça para debitar esse valor na conta lá e vai ter um retorno booleano, verdadeiro ou falso, tá? Esses itens que estão aqui com esses pontinhos aqui, ó, são observações. Então você botou uma observação para melhor dar a entender o que é que está acontecendo no seu diagrama, tá certo? Então é para efeito de documentação. Então essas mensagens, elas modelam o comportamento e se transformarão no final da fase de projeto em métodos das classes, tá? Então, quando você for para a fase de implementação, isso aí nada mais vai ser, na maioria das vezes, métodos que estão sendo ativados. Ainda na questão da mensagem, tá certo? Ela é o quê? É a especificação de uma comunicação de objetos, de troca de mensagens, né, entre esses objetos. Então, eu estou passando informação para que aconteça, para que se dispare alguma coisa, tá? Na maioria das vezes, uma mensagem resulta na execução. Então, como eu disse, é uma invocação, é uma ativação de um método da classe para quem eu estou passando a mensagem, certo? Existem alguns tipos de mensagem, ó. A chamada, a ativação, que é um call, o retorno, né, que é o que é que ele fez lá e vai retornar o quê? O envio, simplesmente, que é do tipo send, tá? Quando eu vou mandar um dado para ser tratado, eu não estou fazendo uma invocação de um método. E a mensagem de criação, que é o create, eu vou criar um objeto. Então, vamos supor, pedido. Você está numa tela que faz um pedido e tal. Então, a entidade pedido, esse objeto só vai ser criado quando eu confirmar. Então, eu vou dizer os itens que eu quero, etc., lavar tal. Quando houver a confirmação, então eu vou dar uma mensagem de create para criar um pedido para aquele cliente naquele momento. Então, a linha de vida desse item começa a valer naquele ponto ali. Então, a gente vai mostrar aí. E o destroy, que é uma mensagem de destruição, que hoje não é tão comum, por exemplo, em Java, já faz a coleta de lixo, né? Então, os objetos que estão inativos há muito tempo, ele destrói, libera a memória automaticamente, né? Então, aqui a gente não vai ser tão usual, mas é interessante saber, porque pode aparecer em alguma questão, alguma coisa do tipo, né? Aí uma pergunta aqui que alguém podia fazer, ó. Pessoal, qual é a relação entre o caso de uso e o diagrama de sequência?
qual é a relação, né? Como é que as coisas funcionam aqui? Então eu peguei esse livro aqui, ó, que é um dos livros textos da nossa disciplina, tá certo? Utilizando o ML padrões do Craig Larman, né? Página 199. Quem tiver, né? Então ele faz aqui, ele cita, eu achei legal e copiei para cá, tá dando para ver legal aqui? Ó, do lado esquerdo, Davi, você tem aqui um caso de uso, ó. O cliente chega a um ponto de pagamento equipado com um PDV, trazendo vários bens ou serviços que deseja comprar. Então, ele chegou no caixa, né? 2, o caixa inicia uma nova venda. O caixa digita o identificador do item. O sistema registra a linha de item da venda e exibe a descrição, o preço do item e o total parcial no caixa. O caixa repete os passos 3 e 4 até que indique ter terminado. Quando ele fecha a venda, o sistema vem e apresenta o total com os impostos a calcular. O caixa informa o total ao cliente e solicita o pagamento. O cliente paga e o sistema trata o pagamento. Olha aqui, esse caso de uso aqui, que está detalhado, né? Que a gente já vai para aquelas operações, definição dos contratos, que já é um segundo momento onde a gente pegou aquele requisito e a gente detalhou mais, né? A gente está transformando numa funcionalidade, e ele vem para cá, ó. Então tá aqui um agente, que é o caixa, tá certo? 2 pontos, caixa significa que ele é um objeto anônimo, aqui não tem um nome específico, mas que pertence à classe caixa, e a linha de vida é esse tracejado todinho aqui, ó. Certo? Aí, veja bem, tá aqui o cenário processar a venda, o diagrama de sequência. O caixa interage com uma entidade chamada sistema, que é uma classe sistema aqui, tá certo? Poderia ser interface do sistema, alguma coisa assim, tal. Aqui a gente tá, para simplificar, ele colocou sistema apenas. Então tem uma mensagem síncrona aqui, ó. O caixa manda uma mensagem de que vai iniciar a venda. O que é iniciar a nova venda? É um método dessa classe sistema aqui, ó. Tá certo? Aí, veja bem, ele está usando um frame aqui. O que é esse frame? É como se fosse um artefato que eu posso colocar, por exemplo, no caso aqui, um artefato de looping, de repetição. Então, enquanto tiver mais itens, olha a condição. O que é que ele vai fazer? Vai entrar com o item, que é identificador do item e a quantidade. Então, vai para o sistema, tá certo? O sistema retorna a descrição. Maçã, 2 quilos, valor tanto. Então, retorna para o caixa aqui, ó. Tá certo? E fica nessa repetição enquanto tiver mais itens. Quando eu der o sinal de que terminou venda, dou um F5, sei lá, uma coisa no teclado, fechou venda, ele para de repetir, sai do looping e eu digo que termina a venda. O que é que o sistema faz? Tá aqui, o sistema apresenta o total. Total com impostos. Por que essa linha está pontilhada de retorno aqui, essa mensagem? Porque ela é uma resposta, é uma mensagem de resposta. Aí, veja bem, o caixa informa ao cliente, está lá na tela, e diz, me pague. Vai pagar como? Tal. Então, fazer pagamento e passa a quantia. E, no caso, o sistema retorna o troco e o recibo para o caixa, tá certo? Professor, eu podia ter aqui o cliente aqui? Poderia, tá certo? Então, você seria mais para efeito de didática do que outra coisa, tá? Beleza? Tá certo? Então, eu pergunto aí, pessoal, queria ouvir vocês agora. Tá tranquila essa ponte aqui entre o caso de uso e o diagrama de sequência? E Natan, tá, Gabriel, sim. Tranquilo, né? Beleza. Então, ele é bem didático, tá? Então, ele mostra lá, tá? Vamos ver outros casos aqui. Por exemplo, olha um outro caso aqui, tá certo? Eu tenho aqui a descrição de um caso de uso. Qual é o objetivo desse caso de uso aqui? Permitir ao cliente consultar os dados de um produto em uma loja de e-commerce. Quem é o ator? É o cliente. Pré-condições, ó, veja que aqui é aquela ideia do caso de uso mais detalhado, né, com aqueles contratos de operações, não tem. Fluxo principal. O cliente acessa a página de consulta de produtos. 2. O sistema apresenta a lista de categorias. 3. O cliente solicita uma categoria. Eu quero, por exemplo, material de informática, sei lá. O sistema apresenta todos os produtos de informática. Então, o cliente seleciona, eu quero um mouse. O sistema apresenta o código, a descrição, a foto, o preço e a quantidade em estoque do produto selecionado. Tá certo? Pós-condições, quando termina esse caso de uso, o que é que ele faz? O cliente obtém os dados do produto desejado. Então, está aqui um caso de uso, que é o que vocês mais ou menos já têm aí dos seus sistemas.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos construir, para esse caso de uso aqui, o nosso diagrama de sequência associado. Olha lá. Primeiro está aqui uma versão simples, tá certo? Do nosso diagrama de classe, o modelo conceitual, tá? Eu tenho aqui uma categoria que possui vários produtos. Então, no produto eu tenho o código, eu tenho a descrição, foto, preço, etc e tal, conforme está descrevendo aqui no nosso material aqui, ó, no caso de uso, tá? Então, eu tenho a categoria que tem um nome. Então, tá aqui a relação. Categoria possui produtos, beleza? Então, eu já vou montar aqui as cabeças, né, os cabeçalhos do meu diagrama de sequência. Então, eu tenho o cliente, que é o ator. Eu tenho o sistema, tá? De uma forma simplificada. Isso eu posso fazer diferente também, mas para efeito de simplificação, a gente está colocando aqui uma entidade sistema. Uma outra entidade categoria produto, beleza? Então, veja, para esse caso aqui é o que eu vou precisar. O ator, que é o cliente, o sistema, a categoria de produtos e os produtos. Então, tá aqui, ó. Armei meu esqueleto aqui. Então, de forma simples, eu venho para cá, ó. Eu tenho esse cliente, ele pede ao sistema para mostrar as categorias. Ele seleciona a exibição das categorias. O que é que o sistema faz? Ele mostra uma tela com a lista de categorias. Só que o sistema não tem isso. Ele vai ter que vir aqui, ó, e ter uma terceira interação, um passo 3, que é o sistema disparar e pedir a categoria para poder dar um retorno com a lista de categorias disponíveis no sistema. Então é o que a gente vai ver aqui, ó, o passo 3, ó. Tá certo? Ó, passo 1 mostra categorias, aí automaticamente essa mensagem aqui, ó, ela gera uma mensagem ativando um método da classe lista de categorias para trazer aqui. Aí ela retorna aqui, ó, para o sistema. Professor, esse retorno aqui, essa mensagem aqui que mostra a lista para o cliente, ela é obrigatória? Não. Você poderia deixar só no sistema, ele estaria vendo na tela. Mas por uma questão de explicitação, de deixar mais didático, aqui se optou por fazer isso, né? O autor optou por isso. Passo 3, uma vez que eu tenho as categorias disponíveis na tela, eu vou pedir para ver os produtos. Então, eu escolho uma categoria e mando uma mensagem para a categoria, em seguida, me dê todos os produtos. E veja que a classe categoria, o objeto aqui, categoria tal, ela vai disparar uma mensagem, que é um método da lista de produtos, pedindo para ver os produtos. Tá certo? Então, automaticamente aqui, a gente vai para a próxima etapa aqui, ó, tela com a lista de produtos, mas aqui nesse meio tem que ter um pedido para acessar a tabela de produtos, né? Então, é o caso aqui, ó. Produto, eu dou uma mensagem dizendo qual é o produto, pedindo para ver a descrição e o preço, que são métodos de produto aqui, tá certo? Então, automaticamente, ele vai retornar aqui e automaticamente o meu cliente vai ter acesso com os detalhes do produto. Então, você tem aqui uma modelagem completa de um caso de uso aqui. Ah, professor, por exemplo, eu poderia ter uma repetição, um looping aqui. Eu poderia colocar essa lista de categorias, porque o cara pode pedir várias categorias. Eu poderia colocar isso aqui como uma repetição. Ó. Enquanto que quiser ver categorias, ele ficaria repetindo. Então, eu poderia pegar aqui um artefato daquele, um frame de repetição e colocar, e a condição seria o quê? Enquanto quiser ver categorias, por exemplo. Tá? Então, isso vai depender muito do projetista, né? Vai depender muito de quem está fazendo a especificação. Tá? Aí aqui, ó, eu vou postar isso para vocês. A gente tem aqui umas orientações do que fazer, né? Que é importante, ó. É importante criar um diagrama de sequência para cada caso de uso, tá certo? Extrai as classes dos casos de uso antes de iniciar o diagrama de sequência. Pode-se colocar a descrição do caso de uso ao lado do diagrama de sequência. Então, você pode ter praticamente o mesmo nome aqui, só que vai ser um diagrama de sequência. Assim como nos casos de uso, o diagrama de sequência deve inicialmente se concentrar no fluxo principal. Ah, professor, mas tem um fluxo alternativo, que é um fluxo de erro, que é alguma coisa... Não, eu posso colocar depois, mas a princípio você foca em cima do fluxo principal. Não transforme o seu diagrama de sequência numa aranha, né? Não saia fazendo muito detalhamento que vai até confundir você. Foque nas mensagens que são relevantes, tá certo? Não vá colocar o que não precisa. Verifique cuidadosamente a origem da mensagem, está no controle da sequência no momento em que ela envia a mensagem. Verifique se é
uma coisa coerente e tal. Verifique cuidadosamente se o destino da mensagem pode realmente tratar a mensagem. Então, por exemplo, se eu quero ter informações do cliente, eu não vou pedir para a entidade produto. Eu tenho que pedir para a entidade cliente. Então, isso é importante. Siga os princípios básicos de orientação ao objeto. Né? Então, nós vamos ter que ter, cada classe deve se concentrar no seu conjunto coerente e coeso de métodos. Atualize o modelo conceitual e o modelo de caso de uso conforme você for amadurecendo o seu diagrama de sequência. Então, isso é muito importante, você não pode esquecer. Lembrar que esse é um processo iterativo, né? Que a gente vai e volta, vai ajustando. Olha um outro exemplo aqui, ó. Exemplo 1, eu tenho um estudante, ele interage com uma interface aqui que é browse, tá certo? E ele submete um pedido aqui, ó, tá certo? De formulário para ser preenchido. Então, o que é que acontece aqui? Ele fica fazendo uma autochamada aqui, ó, codifica os dados no formulário, quando ele termina, ele envia os dados codificados para o próximo nível, que é o servidor web. O servidor processa, vê se esses dados estão ok e tal. Se tiver tudo ok, ele dispara aqui um pedido de execução. Então, tem um processador de pedido aqui, ó. Olha uma observação. Este é um CGI, tá? Ou um ISAP. Aí, no caso aqui, enviar dados e tal. Aí, eu tenho a interface com o banco, ou poderia ser aqui o banco de dados e tal, cadastrar pedido, cadastro ok, gerar a página de confirmação, enviar a página aqui, ó. Poderia ser direto para cá, para o browser, e o usuário já viu lá. Tá? Então, aqui no caso, ele optou por mandar uma mensagem síncrona ao invés de ser uma mensagem de retorno. Tá? Poderia ser uma mensagem de retorno aqui também. Olha esse caso aqui, ó. Você pode explicar de novo esse anterior? Posso. Qual é a sua dúvida? Diga aí. Essas setas embaixo voltando. Aqui é o seguinte, ao invés de... Aqui é para dar para cada nível que está envolvido na mensagem, ele formatou uma página. Por exemplo, quando a gente está fazendo um cadastramento, a gente entra com os dados e tal, então ele formata um documento com os dados, seu endereço e tal, para você visualizar se tem alguma coisa errada ou confirmar e tal, né? Não é comum isso. A gente está solicitando um serviço, está fazendo um cadastramento e tal. Então, aqui no caso, esse processador de pedidos, ele faz a formatação de um documento, tá certo? E ele envia como uma mensagem aqui para o nível anterior, para o servidor web, que manda para o browser. Eu poderia não ter essa aqui, ó. Esse exibir página aqui não precisaria para o estudante, porque se está no browser, o estudante vai ver. Mas aqui, por uma questão de explicitação, se fez vamos dizer assim, se colocou aqui, explicitamente. Poderia não ter isso aqui. Nos exemplos subsequentes, a gente vai mostrar que não necessariamente se faz. Tá? Beleza? Tá tranquilo? Entendi. Valeu. Então vamos para cá, ó. Eu tenho aqui o seguinte, professor, eu tenho nesse aqui 2 atores? Pode. Tá certo? Então aqui é o seguinte, ó. Eu tenho o ator cliente, tá certo? E eu tenho o ator banco. Esse banco, professor, podia ser gerente? Podia. Tá certo? Então poderia sim. Mas pode ser sistema do banco. Então aí é a opção de você fazer aí e tal. Vamos ver aqui. Um cliente chega no banco para fazer uma abertura de conta. Então ele faz um solicita, ó, abertura de conta. Esse solicita é um método de banco aqui, ó. Tá? Aí veja bem, automaticamente essa mensagem é síncrona, né? Ó, pá. Em seguida o banco dispara aqui consultar cliente. Então quando ele solicita a abertura, ele passou alguns dados dele, CPF, etc e tal. Então chegou aqui na base de pessoa física, ó. Física 1, que é um objeto da classe física, tá? Então o que é que ele faz aqui? Ele automaticamente aqui, ele vai, se existir os dados do cliente, ele já retorna para cá, ó, tá certo? Para a interface aqui do sistema do banco. Se for necessário atualizar, esse cliente está com um cadastro que está há mais de 1 ano sem atualizar endereço, etc, lá vai tal, ele dispara uma mensagem atualizar. Então, tem uma validação aqui de CPF, que é uma autochamada aqui, ó, tá certo? E ela, inclusive, gera aqui, ó, cliente atualizado para o banco aqui. Então, tem um retorno para o cliente, pedido aprovado. Novamente, aqui é uma explicitação, tá? Você, se quiser, não precisar, mas aqui tá para deixar claro e tal, tá certo? Aí, veja bem, se o cliente está aprovado para abrir a conta, então agora ele informa, eu vou depositar R$1.000 e a minha senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Então, aqui, ó, o sistema aqui, a interface aqui do banco faz o quê? Abrir conta. Então, dispara um método, tá certo? Que agora não é mais de pessoa física, vai ser
da classe conta comum. É o objeto conta 1 aqui, ó, ele vem aqui, tá certo? Toda vez que eu crio uma conta, eu tenho que registrar, eu tenho que gravar um histórico. Então eu vou usar aqui, ó, o objeto ist, que é da classe histórico, e pedir para ele gravar lá. Então ele dá um retorno de que está ok. Veja que esse retorno do histórico só veio para a conta. Ele não precisou, veio para cá, tá? Para os outros itens. Se eu quisesse dizer que estava ok, poderia, por exemplo, esse conta dar um retorno aqui para a interface do banco, dizendo que a conta foi aberta com sucesso, por exemplo, tá? Então seria um exemplo nesse sentido. Beleza aí, tranquilo? Vamos ver um outro caso aqui. Sim, aí a questão dos frames. Professor, o que é esse frame aí? Esse frame vem para a gente automatizar algumas questões. Você vai ter um cabeçalho dele, que é dentro dessa caixinha aqui, tá certo? E o conteúdo dele. Então aqui você vai ter o tipo e o nome, se tem parâmetros. Que tipos de frames eu posso ter? Vou mostrar agora. Eu posso ter um frame opcional, que é o quê? É um if-then. Fazer ou não fazer? Para essa determinada condição de guarda, eu vou fazer ou não fazer. Por exemplo, se senha inválida, eu vou dar uma mensagem, eu vou dizer alguma coisa específica para tratar a senha inválida, por exemplo. O alternativo é o quê? É o if composto. If, then else é uma cadeia de ifs aqui. É o alt, conhecido por alt. Esse opt aqui, opcional, é só opt. Alternativo é uma cascata de ifs aqui, tá? Eu tenho o looping, que é o repetitivo, que é aquele exemplo que eu dei ainda agora ali. Eu tenho o break, que é quando eu quero quebrar, né, a execução de um bloco, tá? É interromper, que é semelhante quando você tem aí nas linguagens a história de sair de dentro de um laço. Um reference, que é um ref, que é o quê, professor? É que eu posso, por exemplo, dentro de um diagrama, eu posso chamar outro. Eu posso chamar um módulo, é como se fosse uma modularização. E eu tenho também a definição de que um determinado conjunto de atividades vão ocorrer em paralelo, tá certo? Eu vou disparar threads que elas ocorrem em paralelo, então eu posso ter isso aqui também. Não é tão comum, mas pode ser que você precise. Vamos ver uns exemplos disso aqui? Olha aqui, ó. Eu tenho um diagrama de sequência exemplo aqui, tá certo? Onde ele recebe uma ativação de alguma coisa aqui. Então tem alguma coisa para a esquerda que não está aqui. Eu estou querendo focar só nos artefatos. Então eu tenho o OB1, que é da classe C1, tá certo aqui? E eu tenho uma alternativa aqui, ó. Ele vai receber esses dados aqui e esse X aqui, ó, maior do que zero. Se X for maior do que zero, eu vou ativar uma mensagem C2, tá certo? Para esse OB2 aqui, ó, tá? E eu vou fazer isto aqui especificamente, e ele vai tratar aqui, disparar o OB4, etc e tal, return e tal. E esse objeto foi criado aqui, ó, essa mensagem é uma mensagem de create, e ele foi morto aqui, foi destruído aqui, né? Uma mensagem de destroy aqui. Aí, veja bem, o else aqui, ó, se x não for maior que zero, for menor ou igual a zero, então eu vou fazer o quê? Essa outra parte que está aqui. Então, essa caixinha de alternativa eu faço isso aqui, eu só posso colocar mais coisa? Pode, você pode colocar várias coisas aqui. Por exemplo, num CRUD, se a opção for, desliga aí, meu filho, por favor. Se a opção for cadastrar, vou fazer isso. Se a opção for exibir, vou fazer isso. Se a opção for deletar, vou fazer isso. E assim vai. Se a opção for alterar, fazer isso. Então, você pode ter uma caixinha dessa com vários blocos para cada opção, tá? Olha um exemplo mais real aqui. Aquele caso do banco lá, tá certo? Mais detalhado, ó. Tá aqui um cliente, ele interage com o funcionário do banco, poderia ser outra coisa aqui, sistema e tal. Aqui tá aparecendo um novo estereótipo aqui, ó, que é o estereótipo de interface da classe boundary, tá? E aqui é um controlador. É como se eu tivesse um método que controla o acesso às demais classes e entidades do modelo aqui, tá? E essa interface aqui é uma interface de interação com o sistema. Seria um browser, o que a gente chamou naquele outro lá. Então eu tenho aqui, ó, Gabriéis, solicitar a abertura de conta. Ativou um método aqui pedindo esse método para esse funcionário. O funcionário dispara aqui, ó, consultar cliente na interface do banco. A interface chama um método consultar cliente através do controlador aqui. E o controlador vai na entidade pessoa física e pede as informações. Eu tenho um retorno aqui, ó, dados do cliente, tá certo? E esses dados do cliente vêm para cá.
Se necessário, ó, o OPT aqui, ó, fazer ou não fazer. Se esses dados estiverem desatualizados, eu vou manter cliente. Que é o quê? Que é outro diagrama de sequência que eu vou ter detalhando como é manter cliente. Depois que terminou essa fase aqui, eu venho para uma segunda mensagem, que é o quê? Escolher senha. O cara pede para abrir conta, tá certo? Então, automaticamente, o controlador recebe uma mensagem aqui, abrir conta, aí vai abrir conta comum, ó. É uma mensagem de create, ó, um estereótipo aqui de criação. Criou essa conta comum para esse cara, deu tudo certo, deu um retorno aqui, retorna para a interface. Então, chegou na interface, não necessariamente eu precisaria mandar para frente esse retorno aqui, tá? Beleza? Tranquilo aqui, gente? Então, esse é o diagrama de sequência mais detalhado, incluindo algumas entidades. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais detalhes, esses estereótipos novos que apareceram ali, ó. Tá certo? Eu tenho aqui o cliente, o funcionário, uma aplicação videolocadora aqui, ó, tá? Então, professor, que danada é essa coisa aí? Veja bem, eu vou ter aqui uma interface do sistema, tá certo? Ou classe de aplicação. E eu vou ter um mais interno, num nível mais interno, que é um controlador, que é essa logomarcazinha aqui, ó. Lá no Astra tem essas opções, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o CLI é uma classe boundary, ou interface, identifica uma classe que serve de comunicação entre os atores externos e o sistema. Muitas vezes é associada à própria interface. Comumente interage com classe do tipo control. O que é a classe control? Ela é uma intermediária entre a interface e as outras do sistema. Ela é responsável por interpretar eventos, como um clique, como clicar numa determinada área tal, e retransmiti-lo para as outras classes. Então, ela é um gerenciador da aplicação que permite que você, então, possa avançar, tendo esse tratador aí, vamos dizer assim, que faz o meio de campo entre as classes mais externas, as entidades mais externas, e as entidades que estão mais próximas do banco de dados, né? Mais perto do modelo. Beleza? Tranquilo aí, gente? Posso continuar? Pode, de boa. Beleza. Olha lá, exemplo 4, ó. Olha um bem detalhado aqui, ó. Nesse exemplo 4 aqui, a gente está misturando o quê? Um frame de looping, tá certo? Ó, o cliente pede para mostrar o carrinho tem aqui, eu tenho o cliente, eu tenho o sistema, que é a interface, eu tenho o carrinho, eu tenho um item, que é um genérico, um CD e livro, como se fosse uma espécie de uma Amazon vendendo CD, livro, etc e tal. Então o cara diz, eu quero pegar os itens, né? Então ele vem aqui no carrinho, pega os itens, etc e tal. Depois que ele está com o carrinho aqui, o cara vai fazer o quê? Para cada item, aqui, veja, está faltando aqui a condição aqui, ó, tá certo? Tinha que ter aqui, entre colchetes aqui, enquanto tiver produto, get preço. Então ele vai no item, pega o preço, pega a quantidade e pergunta se é um CD. Por que CD? Porque eu vou ter um tratamento específico para CD e livro. Então, os outros itens que estão aqui, eu trato de um jeito, mas o CD, eu tenho que pegar o título, o artista, o preço, que eu vou ter que ir no CD aqui, ó. O item é um CD. O item é um livro, então eu vou ter que vir aqui na tabela de livros, ó. Tá certo? Então, aqui ele montou uma repetição e um if e else aqui, ó. Se for CD, eu faço isso, se for livro, eu faço aquilo, tá? Então, aqui é interessante esse exemplo 4 aqui, porque vocês podem precisar de alguma coisa desse tipo. Só a ressalva que aqui era para ter a guarda, tá certo? Que é entre colchetes a condição. Então, poderia, enquanto houver produtos, faça, né? Então, ele estaria repetindo aqui, você bota a condição, tá? Deixa eu ver aqui, tá. Beleza. Aquele então, get ali tá voltando para ele mesmo? Deixa eu voltar aqui. Diga aí, qual é a sua pergunta? O get itens ali tá voltando, fazendo um loop. Aqui, boa pergunta, isso. Porque aqui é uma autochamada. Esse get itens aqui é como se fosse o seguinte, ele está pegando no próprio carrinho, existe um método get itens que ele faz uma autochamada, tá certo? Então ele auto se chama aqui. Então ele só entra na primeira vez, a partir daqui ele fica pegando os itens, tá? Então ele faz uma autochamada aqui, é uma opção que você pode ter na sua modelagem aqui, tá certo? Aí veja bem, quando entra aqui no looping, ele fica fazendo isso aqui, o que esse cara faria aqui. Tá? Então ele fica repetindo aqui. Aí aqui é a condição, enquanto tiver item, ele vai pegar aqui.
Fica repetindo para pegar o próximo aqui. Ele explicitamente pegou o primeiro e em seguida ele fica repetindo aqui, ó, a condição enquanto tiver. Se fosse um item só, morria aqui, ó. Mas como eu devo ter um carrinho com vários itens, ele fica repetindo aqui, tá? Beleza? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês aqui no Asta. Ó, por exemplo aqui, ó. Vamos pegar um diagrama de sequência aqui. Pronto. Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto, um diagrama de sequência aqui, certo? Ó. Então, eu estou colocando aqui, quando eu trouxe esse aluno para cá, ó, por exemplo, quer ver? Eu vou inventar de trazer aqui, deixa eu ver aqui, aluno, vamos supor que nesse diagrama aqui, deixa eu ver se eu pegar uma classe, professor. Eu vou pegar esse professor e trazer e criar aqui, ó. Criei professor aqui, ó, tá certo? Então, quando eu passar uma mensagem, vamos supor que eu fosse criar uma mensagem síncrona aqui de aluno para cá, vamos supor que fosse aqui, ó. Ele já pega os métodos que eu associei a professor aqui, ó. Tá certo? Ó, aloca a disciplina, tal, ele já traz para cá, ó. Cadastra a pessoa, então todos os métodos. Então, isso aqui já vai ajudar vocês quando você detalhar mais o seu diagrama de classe. Então, você vai começar a sair do diagrama conceitual para o diagrama de domínio. Então, você vai começar a fazer o quê aqui, ó? A detalhar, tá certo? Porque a gente, quando faz o primeiro, a gente faz pobrezinho, né? Só bota as classes e as relações, não é isso? Aqui no caso, por exemplo, para mostrar a vocês, nesse modelo aqui, eu comecei a cadastrar, ó, funcionário, cadastrar pessoa, consultar pessoa, professor, aloca disciplina. Então, eu começo a colocar os métodos. Aí, com isso, quando eu for cadastrar uma mensagem aqui, ó, eu posso fazer menção às mensagens que ele já tinha lá, tá certo? Vamos supor, vou tirar esse bicho daqui para botar outra, porque aí eu posso pegar um método daquele lá, tá? Então, pegar uma mensagem aqui, tá, vou botar, aí ele já me permite aqui, ele já abre para mim aqui, ó, sei lá, vamos supor que fosse aloca disciplina. Então, ó, aí isso aqui, a nível de geração de código, já vai ser beleza, porque eu já não preciso me preocupar, tá vendo, ó? Tá certo? Beleza? Dúvidas? Professor, se eu fosse começar aqui um diagrama desse aqui, vamos pegar um caso de uso aqui, por exemplo, ó, atualizar cadastro, tá certo? Sim, deixa eu mostrar um exemplo de uma... Deixa eu ver se isso aqui é de quê? Isso aqui é um de atividade. Ó, consultar notas, ó. Esses frames que eu apresentei para vocês, você pode usar em outros diagramas, tá? Então, você pode, sem problema nenhum, fazer com mais detalhes aqui. Ó, consultar nota aqui, ó. Eu tenho aqui as opções, ó, tá certo? Ó, eu tenho aqui entidade, que é uma classe, né? Eu tenho a fronteira aqui, eu tenho o controle aqui, ó. E eu tenho o ator simplesinho. Então, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou lidar com esse cara aqui, ó, tá certo? Então, eu tenho aqui o aluno, que ele pede consultar nota para a interface, tá certo? Aí, automaticamente, a interface dispara uma mensagem que é consultar nota para o controle aqui. Aí, no caso, vamos consultar a pessoa se está ok, tá certo? E estando ok, eu disparo aqui consultar disciplina na base de disciplina, tá certo? Se o aluno quer pegar aqui a parte de histórico, o controle dispara em seguida aqui o histórico, ele retorna o histórico para a interface. Ah, professor, eu podia botar uma mensagem aqui para o aluno? Pode. Mas chegou na interface, o aluno já está vendo aqui, tá? Então, são formas de você fazer aí tranquilo e tal. O que é esses números 1.3, 1.2? Ah, boa pergunta, valeu. É o seguinte, essa mensagem primeira não foi a 1, que está mais em cima, ó, tá certo? Na time life desse cara aqui, é a primeira mensagem aqui, ó. Aí, essa mensagem aqui, ele automaticamente, ele gera aqui, ó, 1.1, tá certo? 1.1.1, 1.1.2, então eles são decorrência dessa 1 aqui. Se eu começasse outra mensagem aqui, ó, por exemplo, vamos supor que esse ciclo terminou. Aqui embaixo, eu vou fazer uma outra mensagem aqui, ó. Essa daqui já vai assumir outra numeração aqui, tá certo? Ó, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar, ou ela pode colocar aqui, ó, mensagem, sei lá, vamos supor que eu queira, sei lá, consulta dados, sei lá, vamos supor que fosse, tá? Então, aqui virou 2, ó. Aquela primeira é 1, tudo que partir dessa daqui, ela vai automaticamente numerar como 2.1, 2.11 e assim vai, porque existe uma hierarquia,
Tá certo? Então, a partir dessa primeira, você disparou essas outras aqui. É como se, por exemplo, você está com uma tela de cadastro de disciplina no sistema aqui do IFE. Então, por exemplo, primeira coisa que ele pede é o quê? Matrícula do aluno, né? Aí pediu a matrícula do aluno, depois ele pede senha. Aí você vai pegar os dados do aluno, vai lá na base de aluno, tá ok? Tá. Depois disso, então, você vai dizer, me mostre a lista de disciplina desse período. Aí você tinha que ir na base de disciplina. Aí você vai ter uma sequência de mensagens que vão resolver o que esse caso de uso faz. Tá certo? Ok. Tranquilo? Beleza? Valeu. Então, veja bem, nós temos aqui a ideia de que cada caso de uso vai ter o seu diagrama de sequência aí, tá? Professor, veja bem, eu fiz diagrama de sequência, o próximo passo é o quê? É a gente detalhar os procedimentos, que aí vem o diagrama de atividades, tá certo? Então, o que é o diagrama de atividade? Ele mostra o fluxo entre atividades, as ações, vamos dizer assim, que são feitas para viabilizar um determinado procedimento, tá certo? Ele é um caso especial do diagrama de estado, tá certo? Com a maioria das transições resultantes do termo de atividade. Então, por exemplo, eu vou agora, inclusive esse diagrama de atividade, ele é originado no BPMN, que é o Business Model Process, que é uma ferramenta de modelagem de processo. Então, é tipo um fluxograma, tá? Que a gente vai usar aqui. Então, eles têm origem no fluxograma e hoje se baseia no BPMN, tá? E são usados para modelar atividades concorrentes em casos mais complexos aí e tal. Vamos para frente aqui, vamos ver. Olha um exemplo aqui, um velho fluxograma. Ele tem um símbolo de início, ele tem uma atividade aqui pedindo para digitar N1, digitar N2, ele tem uma decisão aqui, ó, números são 0, volta para pedir os números de novo, se não foi, soma os dois números e mostra o resultado, fim. Então é mais ou menos isso que a gente quer fazer agora, que é especificar como as coisas acontecem internamente num determinado procedimento. Vamos ver como funciona. Estabelece o fluxo, né, como eu já falei, destaca a lógica, porque ele vai servir para fazer a implementação, ele vai usar isso aqui para gerar código efetivamente, tá? Então tem mais a ver o diagrama de atividade com a parte de projeto, tá? E decompõe uma atividade em subatividades, com um fluxo de controle ou concorrente entre subatividades. Vamos ver quais são os itens que fazem parte de um diagrama desse de atividade. Vamos ver aqui, ó. Atividade inicial é uma bolinha preta. Então, toda vez que você olhar um diagrama desse e você tem uma bolinha preta lá, é porque começou. A atividade é o quê? É uma elipse aqui, né? Com os cantos arredondados, tá certo? Ó, e com o nome dela no meio aqui. O que é uma transição? É um fluxo que parte de A para B. Professor, eu posso ter uma condição aqui? Pode. Eu só faço essa transição se X for maior do que 0. Eu posso colocar uma guarda aqui. Tá? Então, você pode ter essa transição em determinada situação. E eu posso ter a tomada de decisão. Ó. Condição 1, eu executo B. Condição 2, eu executo C. Então, é um fluxo condicional aqui. E, como eu falei, eu tenho uma condição de guarda. Ó. Condição 1, eu só transito de A para B se acontecer isso aqui. Tá? Então, são esses os elementos principais. Tá, tem mais alguns aqui para a gente fechar. Pensei que já ia dar o exemplo, mas já vou detalhar logo tudo. Eu tenho um ponto de merge. Professor, o que é um ponto de merge? É um ponto onde duas atividades paralelas, essas atividades ocorrem aqui sem ordem entre elas, tá certo? Eu não sei quem termina primeiro, se é B ou C. Quem terminar primeiro espera pelo outro, tá? Então, um ponto de sincronização. E eu posso ter um ponto de concorrência. Ó. Eu vinha num fluxo normal aqui com A, cheguei num ponto desse aqui, tá certo? É um fork. Ele dispara uma atividade C e uma atividade D, que quem terminar primeiro espera para poder fazer E. Eu posso também ter o envio de um sinal, enviar uma mensagem ou receber uma mensagem, tá? Então, o envio é com esse formato aqui, não é tão usual, mas pode ter, tá? Pode ter exemplo que tem isso aí, e receber um sinal, que é esse símbolo aqui, ó, de entrada. Esse aqui gera saída, esse aqui gera entrada. E a atividade final é uma bolinha preta com um círculo por fora, tá? Então, diz que é a atividade final. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tá. Veja bem, vai existir aqui o seguinte,
Quando você chegar nesse item aqui, que é o fim da atividade, acaba tudo. E eu vou ter um X dentro de uma bolinha, um X grande dentro de uma bolinha, que diz que aquele fluxo acabou. Tá? Então, acabando aquele fluxo, os outros fluxos continuam. Por exemplo, se aqui em C eu tivesse um X dentro de uma bolinha, significava que essa perna morreu, só vai continuar por aquela outra perna lá, por exemplo. Tá? Se tivesse uma condição aqui, tá? Esse aqui acaba a atividade toda. E as raias. Professor, para que serve essa raia? Para mostrar os papéis diferentes num diagrama. Eu tenho aqui o gerente e o cliente. Começa pelo gerente, ele faz a atividade A, o cliente vai fazer a atividade B, que vem para C e termina aqui, ó. Tá certo? No gerente. Então, isso aqui é uma forma, essa raia pode ser vertical ou pode ser horizontal, tá? Então, aqui eu já antecipei, né, as barras de sincronização e o join junta o fluxo, e o fork quebra o fluxo. E essas atividades aí, elas vão ser atividades em paralela, tá certo? A atividade depois de um fork pode ser realizada a qualquer tempo ou ordem, então você não tem controle sobre o que é que acontece. São threads que estão rolando aí em paralelo, tá? Para que as atividades se juntem, eu tenho um join. Então, professor, chegou primeiro alguém, vai esperar. Se eu tenho 10 coisas sendo feitas em paralelo, o cara chegou primeiro, os outros vão esperar. Só passa para o próximo nível quando acabar todas. Então, isso é importante você guardar aí. Olha um exemplo aqui. Eu tenho aqui o início, tá certo? Onde uma pessoa quer procurar uma bebida, tá certo? Então, ela é o seguinte, ela achou café. Se achou café aqui, ó, é aguarda, tá certo? Ela vem para esse próximo nível. Nesse nível aqui, eu vou ter 3 coisas acontecendo em paralelo. Eu posso colocar café no filtro, eu posso adicionar água e eu posso pegar uma xícara. Tá? Então, isso pode acontecer, você não tem um controle sobre o que é que acontece aí. Se eu colocar café no filtro, eu vou colocar o filtro na máquina. Depois adicionar, veja que eu venho para esse ponto aqui, um join, ó. Aqui é um fork, tá certo? E aqui é um join. Então, quem chegar primeiro dessas duas, espera pelo outro. Depois de adicionar água na máquina, né, terminou essas duas atividades, eu vou ligar a máquina. Vou filtrar o café. Veja que essa perna aqui, ó, do achou café de pegar a xícara, ela veio direto lá para baixo, ela não entrou nesse nível aqui de concorrência aqui, ó. Ela entrou nesse outro. E aí, quem chegar primeiro vai esperar aqui, ó. Se eu peguei a xícara, mas não acabou o filtro do café, eu espero. Quem acabar primeiro, coloca o café na xícara, beber, acabou o meu fluxo. Aí lá em cima eu tenho a perna aqui, ó, não tem café. Se não tem café, eu vou procurar uma Coca-Cola. Tem, pegar a lata, beber, terminou. Se não tem café nem coca, eu não faço nada, não bebo nada, acabou meu fluxo aqui. Então, um exemplo aqui da modelagem de um processo, tá certo? Então, esse processo aqui mostra como as coisas acontecem, dão uma ideia de em que ordem acontecem e o que é que acontece em determinadas situações aqui que eu vou ter fluxos alternativos, tá? Então, esse aqui é mais genérico. Vamos pegar um caso aqui, ó. Começou aqui, efetuar pagamento, um boleto. Esse boleto está vencido, eu venho para cá. Então, é um fork aqui, ó, abrir uma perna aqui, acrescentar juros, aumentar a carência, e aí quem terminar primeiro espera nesse join aqui, ó. Quando chegar aqui, ele volta para cá para ir para o próximo nível, tá certo? Ó, é um ponto aqui de join. Então, vou perguntar se é pessoa física que eu vou fazer calcular valor ou se é pessoa jurídica que eu vou calcular valor de outra forma aqui e tal, e os dois levam para o fim da atividade. Se o boleto não está vencido, eu só faço calcular valor, fechar o valor de hoje e tal, e vou lá e encerro a minha atividade. Então, é um exemplo de uma modelagem aqui. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Um outro exemplo aqui, ó, estado inicial, selecionar um local, contratar arquiteto, fazer orçamento, tá certo? Chega numa decisão, se esse orçamento foi rejeitado, refazer. Se ele foi aprovado, eu vou ter 2 coisas para fazer, é um fork aqui, ó, fazer trabalho no local, fazer trabalho em outros setores. Então, eu tenho um ponto de união aqui, concluir a obra final, tá? Então, você tem aqui um outro exemplo de uma atividade detalhando o processo. Então, aqui vai explicar a ideia das raias, tá certo? São úteis para modelagem de processos empresariais, né? E elas mostram a ideia de concorrência,
ou pelo menos de independência, onde eu vou ter atores diferentes. Vou ter o cliente, vou ter o gerente, vou ter o sistema. Então, você pode detalhar essas raias assim, ó. Tá aqui um cliente, solicitar produto, tem um fork aqui, ó, que passa direto para cá e dispara aqui para as vendas, processar pedido, tá certo? Aí, no caso aqui, ó, coletar materiais no setor de estoque, enviar pedido. Então, a sincronização aqui que vem para cá, abriu aqui receber pedido no cliente e vendas cobrar do cliente. O cliente paga a conta, encerrar pedido, encerra a atividade. Então, são exemplos aqui da modelagem. Olha um outro exemplo aqui, ó, um diagrama mais para informática agora. Ó. Eu tenho aqui duas raias, o usuário e o sistema. Então, começa aqui, ó, tá certo? E termina aqui. Então, vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Seleciona a opção pagamento de conta. Depois de pagamento de conta, o sistema abre a janela pagamento de conta. Então, aqui já está com a cara do que vocês estão fazendo aí, ó. Seleciona a opção. Se a opção for cancela, ele solicita cancelamento, fecha a tela e termina. Se a opção for continua, faz o quê? Ele abre inserir dados, tá certo? Clique em OK, o sistema faz o quê? Abre a janela de senha. Volta para cá, seleciona a opção, tá certo? Ele faz o que agora aqui? Uma decisão. Cancela, solicita cancelamento, fecha a tela de senha e encerra. Opção de continua, verifica a senha, tem uma decisão. Resultado incorreto, volta para pedir de novo aqui a senha. Se não, ele vem, efetua pagamento, fecha a tela de senha, fecha a tela de pagamento de conta e encerra a atividade. Então, por exemplo, vocês, quando estão fazendo ali o seu diagrama de sequência, você tem o cliente, você tem a interface, você pode ter várias raias aqui, você pode ter o sistema, você pode ter a conta comum, tá, outras entidades que estão lá. Então, eu posso colocar em cada raia dessa uma entidade para retratar aquele diagrama de sequência, por exemplo, que eu vou retratar aqui na atividade. Beleza? Tranquilo? Olha uma outra opção aqui, ó. 4 raias, ó. Início, criar requisição. Setor de pessoal, verificar requisição. Tem uma decisão aqui, ó. Análise financeira, regente de RH, tudo, ó. Até fechar aqui. Tá certo? Então, esse é o diagrama de atividade. Aí, professor, eu posso ter a invocação de métodos fora, de outro processo? Pode. Olha um exemplo aqui, ó. Processar a venda. Aqui a gente já detalhou mais, ó. Qual é a pré-condição? A venda está completa. Qual é a pós-condição? Ter os itens enviados. Então, aqui eu tenho, como você fez lá no caso de uso, né? Você diz, qual é a pré-condição? Tal. Qual é a pós-condição? Aquilo. Quando termina tudo, eu tenho que ter isso aqui. Então, antes de começar, eu tenho que ter a venda fechada. E, quando eu terminar, eu tenho que ter os itens enviados. Então, essa atividade começa aqui, ó. Tem um fork aqui, ó, 2 atividades em paralelo, separar produto. Só que separar produto tá aqui fora, ó. Tá vendo aqui, ó? Separar produto é outra atividade que começa aqui em atualizar estoque, retirar item do estoque, embalar itens e encerrou. Então, eu vou chamar fora várias outras coisas que são feitas numa atividade em separado chamada separar produto. O símbolozinho é essa bichinha aqui, ó, tipo um ancinho aqui, ó. Tá certo? Aí, veja bem, gerar nota fiscal, tá? Tem um ponto de união aqui, enviar itens e encerrou a atividade. Isso aqui é um comentário, ó, o local, a quantidade abatida do estoque, separar produto, já retirou os itens do estoque aqui, ó, tá certo? Então tá feita aqui uma atividade que faz menção a outra, então eu estou tendo o que aqui? Reaproveitamento de código, tá certo? Então eu não preciso fazer isso aqui, se eu uso com frequência, eu posso colocar aqui, manter cliente, então eu posso chamar, tá? Então você usa aqui dessa mesma forma. Olha aqui a ideia de você ter um objeto interligando 2 atividades aqui, ó, tá certo? Pedido é um objeto que foi criado, ó. Começou aqui, receber pedido, gravou nesse carinha aqui, tá certo? E ele serve de entrada para esse aprovar pedido. Terminou aqui, ó. Então, isso pode ser feito diferente, professor? Pode, olha aqui, ó. Eu tenho aqui um conector aqui, ó, receber pedido, gera o pedido e transfere esse pedido como objeto de entrada, que aqui na anotação ele chama de PIN, tá? São os PINs aqui, que na verdade são objetos de comunicação entre uma atividade e outra aqui, ó.
Então ele recebe na entrada, é como se você estivesse passando por parâmetro, tá? Então eu faço menção ao endereço desse objeto aqui e passo ele para lá, tá? Para outra atividade, beleza? Olha aqui um mais detalhado aqui, ó, processar a venda, venda completa, itens tal, tal. Então aqui foi o que ele fez aqui, ó. Eu recebo os produtos, tá? Uma lista de produtos aqui, que está nesse objeto, nesse PIN aqui, tá? E recebo aqui o cliente do outro lado, eu tenho 2 pontos aqui, tá? E aí eu tenho disparo 2 atividades. Produtos que vão servir para essa atividade separar produtos, que está definido lá fora, tá? E eu tenho aqui os produtos que vão servir a lista de produtos para gerar a nota fiscal, tá certo? Eu tenho o dado do cliente, que entrou aqui também, eu gero a nota fiscal, que ela vai ser uma entrada para enviar itens, tá certo? E eu vou também gerar um número do SEDEX para acompanhar a encomenda. Então, tem um ponto de sincronização aqui, enviar itens, acabou a atividade. Então, você aqui está com a cara do que você vai fazer no seu processo de modelagem. Então, os principais processos, as principais atividades do seu modelo, você vai detalhar aqui. Tá? Então, por exemplo, os meninos aí da locação, reserva, né? Fazer uma reserva é o quê? Eu vou querer um tipo de apartamento, né? Esse tipo de apartamento, ele tem um preço, vou consultar preço, etc. Então, você vai montar o que você está fazendo a nível de requisito aí, né? Funcionais, detalhar no diagrama de sequência e aprofundar mais ainda esse detalhamento no diagrama de atividade. Tá? Deixa eu ver aqui o que é que temos mais aqui. Olha aqui um exemplo. Nessa bola preta não, no anterior? O começo é aqui, ó. É porque é o seguinte, isso aqui é um ponto de entrada. É Gabriel? É Nicolas. Oi, Nicolas. Nicolas, é o seguinte, isso aqui não é o começo, não. Isso aqui é um ponto de conexão. É como se fosse uma porta para receber dados, entendeu? O começo começa aqui mesmo. Mas isso aqui... É boa observação a sua. O começo começa aqui, mas ele recebe essa alimentação da lista de produtos por aqui e o cliente daqui, tá? O começo é aqui, exatamente, correto, você tá certo, tá? Da forma como eu expliquei, talvez eu tenha confundido você. Mas aqui é como se fosse uma porta de conexão que recebe uma lista de produtos e aqui embaixo recebe os dados do cliente. Então eles alimentam esse PIN aqui, ó, com os produtos para gerar nota fiscal e os dados do cliente e os produtos que vão ser separados. Mas realmente começa aqui, ó, que dispara esses caras. Agora, quando esse cara vai ser executado, ele é alimentado por essa lista de produtos. E esse gerar nota fiscal recebe os produtos e o cliente. Certíssimo. Olha esse exemplo aqui, mostrando a conexão aqui entre o modelo de classe aqui, ó. Tá certo? Ó, eu tenho o cliente, ele pode fazer vários pedidos. Um pedido gera 0 ou pelo menos uma nota fiscal, tá certo? E cada pedido aí é composto por vários itens, né? Tá aqui, ó, tá certo? Então, esse cara, ele gera aqui um objeto chamado pedido, tá certo? Que vai ser enviado e que ele é disparado aqui. Alguém que vai continuar esse fluxo de processar a venda vai utilizar esse objeto pedido aqui, ó, que é gerado nesse ponto aqui. Então, enviar itens, ele grava, veja que ele termina aqui, mas ele tem uma saída, é como se fosse um fluxo de saída, que é um objeto que é gravado aqui, ó, pedido, tá certo? Então, separar produto, gerar nota fiscal, enviar produtos, etc e tal. Beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui no Asta aqui. Tem um diagrama aqui, caso de uso, consultar, encaminhar, consultar. Pronto. Olha aqui um exemplo aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui os processos, tá? Que eu posso colocar aqui, ó. E eu vou colocando o nome, tá certo? Sei lá, vamos supor, receber aluno, validar, consultar, sei lá, consultar nota, por exemplo, tá? Posso usar um if, eu posso separar, depende da anotação. E aí eu vou pegar a transição aqui, ó, tá certo? Essa transição eu posso colocar aqui, ó. Eu posso colocar uma guarda nela, tal, tá certo? Eu posso colocar, ó, o estereótipo aqui, ó, tá certo? Colocar, sei lá, dados, por exemplo, tá? Caracterizar aqui. Aqui tem uma condição, ó, encerrou o fluxo e tal. E eu posso fazer menção a outra coisa, ó, consultar notas que tá aqui, ó, tá certo? Eu tô chamando aqui, ó.
Tá? Então, é esse itemzinho aqui, ó, que eu faço referência ao outro item que está lá. Então, eu faço o casamento aqui. O fluxo que eu falei, que é um fluxo, sei lá, esse aqui é o fim desse caminho, ó. Eu posso vir para cá. O que significa isso aqui, professor? Significa que não acaba a atividade toda, acaba só esse caminho aqui, ó. Tá certo? Então, eu posso ter um fim aqui, tá certo? Aluno inválido, eu posso ter aquele fim lá. Ou eu poderia, por exemplo, isso aqui seria um exemplo, ao invés de ter isso aqui, eu posso deletar isso aqui e posso puxar esse fluxo aqui para cá, ó. Eu mato essa perna lá, mas eu teria uma outra perna se eu tivesse atividades em paralelo aqui e tal. Tá? Então, você vai montando conforme você precisa e tal. E se você tiver com o seu diagrama de classe detalhado, né, bem detalhadozinho aqui, ó, tá certo? Veja que você pode colocar no diagrama de classes os estereótipos, ó, tá aqui o interface, tá aqui o controle, que lidam com essa classe mãe aqui, universidade aqui, ó, tá certo? Que tem os centros, que tem os departamentos, que tem os cursos e etc, disciplina, ó, professor, aluno e vai lá, ó, tá? Então, professor, é obrigatório? Não, você bota aqui se quiser, tá? Mas você já dá uma ideia de como vai ser seu sistema aqui, tá? Beleza? Vamos para cá. Gente, dá para a gente falar sobre os diagramas de estados, que é bem menor aqui. Dá para fechar o diagrama de estados? Pode ser? O que vocês acham? Mais uns 10 minutinhos aqui para a gente dar uma pincelada no diagrama de estados. O diagrama de... Beleza. O diagrama de estados, ele permite a modelagem dinâmica, tá certo? Então, ele não é um diagrama dos mais usuais, tá certo? Mas ele é um diagrama que você eventualmente vai usar. Vamos dar um exemplo. Os meninos do estacionamento. Quando forem fazer a cancela, por exemplo, ela tem o quê? Ela tem um estado fechado, a cancela está fechada. Eu posso ter uma transição para a cancela aberta quando o sensor detecta que chegou alguém. Quando o cara pressiona para entrar lá o botão de entrada. Então, ela abriu. E ela retorna para fechar, por exemplo, quando detectou que o carro passou. Tá? Então, seria um diagrama simples, por exemplo, modelando o funcionamento da cancela. Os meninos da pousada. O menino da pousada, um quarto. O quarto está, por exemplo, ele pode estar o quê? Livre. Ele está ocupado quando ele passa a ter uma reserva. Ele está reservado. Ele de reservado passa a estar ocupado quando o hóspede chegou. Ele, por exemplo, quando o hóspede saiu, ele fez o check-out, ele passa a estar o quê? Ele passa para limpeza. De limpeza, ele volta para pronto. Então, seria exemplo de estados. Então, se você se debruçar, por exemplo, no caso acho que é o de Davi, no caso da encomenda, vamos supor que exista uma entidade de encomenda que ele vai entregar, né? Então, essa encomenda é o quê? Ela está, como a gente viu, a encomenda está em preparação, ela foi pedida, ela está em preparo, ela está a caminho e ela foi entregue. Né? Então, você teria estados possíveis. Então, você vai, em algum momento, fazer um diagrama de estado desse aí para mostrar que classes mais complexas e importantes para o seu projeto precisa ter uma modelagem mais detalhada. Tá? Lá para cá. Qual é a diferença entre estados e atividades? Ó? O diagrama de atividade ele tem ênfase no fluxo de uma atividade para outra, enquanto que o diagrama de estados ele tem ênfase no fluxo de um estado para outro. O estado é como se fosse uma atividade, é muito parecido, tem uma diferençazinha pequena aqui. Não é necessário especificar os eventos do diagrama de atividade, então eu não sou obrigado a dizer o que é que dispara essa transição, mas aqui eu sou obrigado a fazer. Então, o diagrama de máquina de estados é mais formal nesse sentido. Professor, o que é que eu tenho aqui? É parecido, ó, estado inicial, bolinha preta, o estado parece com a atividade, e eu tenho uma transição, que é quando eu saio do estado 4 para o estado 5 a partir de um evento. Tá certo? Professor, essa transição aqui, eu posso ter uma condição? Pode. Para sair do estado 1, eu tenho um evento A que me traz para cá. Se for atendida a condição 1, eu venho para o estado 2. Se for atendida a condição 2, eu venho para o estado 3. Então, eu posso ter uma escolha aqui. Junção, tá certo? Que é um pontinho, um ponto de junção aqui. E o estado final, que é igual à atividade lá. Então, por exemplo, aqui é importante isso aqui, tá, gente? Partes de um estado, ó. Um estado, ele vai ter um nome
ele vai ter ações de entrada, entry. Professor, o que danado é esse entry aí? É que ao chegar, eu tenho que estar com essa condição de entrada atendida. Por exemplo, como é que eu vou processar um pedido se o pedido não foi fechado? Então, a condição de entrada seria pedido ser fechado. O que é esse exit aqui, professor? É que é o seguinte, que quando eu vou sair, eu tenho que deixar o produto, por exemplo, embalado. Então, é a minha condição de fechar isso aqui, tá certo? E o do é o quê? O que é que eu vou fazer enquanto eu estou nesse estado aqui? Tá? O que é que eu vou fazer enquanto esse estado está sendo ativo, está em atividade, tá? O que é que eu faço? Então, vamos ver a questão da transição. O que é a transição? É quando eu saio de um estado para outro, tá certo? Então, eu vou ter um determinado evento que dispara a minha transição de um estado para outro. E essa transição é uma mudança de estado, tá certo? Que foi causado por um determinado evento e eu posso ter uma condição também. Aconteceu tal coisa, aconteceu. E essa condição é verdadeira? Eu vou. Então, eu posso ter duas situações aqui. Olha aqui, partes de uma transição. Eu tenho o estado de origem, que é o A aqui, tá certo? Eu tenho um evento que disparou, tá certo? Um evento, pode ser um método que foi ativado, alguma coisa que aconteceu, tal, o que é que aconteceu, tá certo? E eu tenho uma condição de guarda, tá certo? E eu ainda posso ter aqui ou a condição de guarda ou a expressão, a ação, que é o que é que eu vou ter, uma expressão que me diz se eu vou satisfazer ou não, tá? E uma lista de parâmetros, se for o caso, no caso do evento, eu posso ter uma lista de parâmetros aqui, como se fosse ativar um método, tá? Condição de transição, ação, o que é que o estado faz, tá? E o estado do alvo para onde vai. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Por exemplo, existem dois eventos que são modelados de forma particular. Vamos ver aqui. É um evento de tempo decorrido, quando eu vou ter um after. O que é isso aqui? Por exemplo, aguardando confirmação. Depois de 3 dias, se o cara não confirmou o pedido, eu cancelo. Quando é que eu considero um pedido pendente de pagamento? Quando o prazo for maior do que 10 dias, ele passa para análise. Então, eu tenho aqui um tempo determinado e eu tenho o ruim, que é uma condição. Então, after 3 minutos, cancela a sessão. Né? Não tem aquela história, por exemplo, você entra no instituto aí, se você deixar tanto tempo, ele desloga você. Né, na tela aí do aluno, pelo menos no swap, quando a gente entra no sistema, eu posso ficar, ele tá 30 minutos, depois de 30 minutos ele me tira. No CIGEP também, então é o caso do after, depois de 30 minutos tal. Ou então eu poderia ter uma condição, se ficar inativo durante tanto tempo, dispara. Tá? Então eu tenho uma transição que é um pouco diferente das outras lá, porque está associada a uma quantidade de tempo ou uma ocorrência de determinada coisa para poder disparar esse processo. São eventos especiais. Olha um caso aqui. Todo mundo aí pagou, ou está pagando, acho que pagou no semestre passado, né? A parte de sistemas operacionais, não é? Então, por exemplo, um processo, para a maioria dos autores, ele tem 3 estados possíveis. Ele está pronto, ou ele está esperando algum evento, ou ele está rodando. Tá certo? Então, ele começa aqui, todo programa que você bota para rodar, ele vem para o estado de pronto. Se ele está no estado de pronto, ele espera a vez dele, tá certo? Para poder ter uma condição. Qual é a condição aqui? Posse da CPU. Chegou a vez dele aqui, no sistema de tempo compartilhado, por exemplo, chegou o tempo desse processo, chegou a hora dele, está na vez, ele vai rodar, posse da CPU. Então ele vem para o estado rodando. Qual é o entry aqui? Restaura PCB. O que é isso aqui? É o Program Control, Process Control Block, que é um bloco com informações do processo. Então, na entrada, se ele tinha uma execução anterior, eu tenho que voltar ao contexto que ele parou. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou executar esse cara. Na saída, eu vou salvar o PCB. Ou seja, se esse programa não acabou, ele vai guardar o contexto atual para poder rodar depois. Aí, veja bem, o programa acabou. Acabou, beleza, o processo acabou, ele vem para concluído. Aí chegou um momento que o tempo, o quantum dele aqui expirou, então ele vai ser interrompido e vai ficar esperando lá, por exemplo, se for um caso de entrada e saída. Se essa entrada aqui, esse processo de interrupção acabou, ele é liberado e volta para o estado de pronto. Então você tem aqui uma modelagem, por exemplo, dos estados possíveis de um processo, como eu estava falando, a ideia do quarto lá. Olha outro exemplo aqui, ó.
Diagrama parcial de uma máquina de refrigerante, ó. Começa aqui, vem para o estado de espera. Então, o cara passa para a água guardando dinheiro quando ele insere uma moeda ou armazena a moeda em um recipiente temporário, tá? Então, inseriu moeda, ele faz isso aqui. Aí ele vem para cá, ó. Entre ligar o display, tá? Ele fica desligado para efeito de energia, liga o display. O que é que ele faz? Mostra a quantia inserida. Se o cara selecionar a bebida, tá certo? E a quantia inserida é maior do que o valor da coca, do refrigerante, da água, o que seja, ele vem para cá, aguardando retirada da bebida. Então, na entrada, abrir o repositório para o qual vai a bebida, na saída, fechar a portinha da bebida lá. Então, ele abre para o cara poder pegar e ele fecha quando termina e tal. Então, aqui, o fluxozinho para o final seria o encerramento aqui, o símbolo de fechamento aqui. Tá? Vamos ver outro caso. Ó, outro caso aqui, ó. Esse aqui é mais conceitual aqui, ó. Tá certo? Aguardando, tal. Vou pular isso aqui que não interessa, isso aqui não. Tal. Ó, um outro caso aqui, ó. Esse aqui já tá mais detalhado a história da máquina de bebida aqui, tá certo? Ó. Ele tá esperando, na entrada ele desliga o display. Se o cara insere a moeda, ele liga o display e fica mostrando a quantidade que foi inserida. O cara selecionou a bebida aqui, ó, tá certo? Se a quantia for maior, tá, não for menor, ele volta. Depois de tantos segundos, ele volta para cá. Se a quantia tá ok, ele vem para cá para aguardar a retirada da bebida. Depois de 15 segundos, colocar a bebida no depósito. Se o cara não tirar, ele volta e fica esperando de novo lá. Tá? Então, um exemplo de modelagem de processo aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de... tá em inglês, mas dá para entender, ó. Começa aqui, estado inicial. O cara aqui é o seguinte, o SSN, né? Pega o SSN e vem para cá. Daqui ele dispara uma transição aqui, ó, que é o quê? Se o cara submeteu esse número aqui, deu entrada, ele vem para validação aqui. O que é que ele faz? Valida o SSN e o PIN. Tá certo? Se tá ok, ele encerra. Tá certo? Se tem algum erro aqui, ele vai para o rejeitar e cancela também. Tá certo? Então, aqui, pegando o SSN, ele pode pressionar Tab ou PIN, não sei o que, ele vem para cá para pegar o PIN, ele fica aqui esperando o cara pressionar, senão ele volta para cá para o SSN, ou se o cara deu ok, ele vem para validação. Tá? Então, seria um exemplo aqui de um processo desse tipo aqui. Alguns problemas acontecem com máquina de estados, que é o quê? Elas não têm um poder de expressão que, vamos dizer assim, deixem elas tão nítidas, então elas podem ter problema. Existe uma explosão combinatorial em diagramas, tá certo? Nesses diagramas. Então você pode fazer refinamento e pode explicitar concorrência para melhorar essa questão da máquina. Olha um exemplo aqui, ó. Parado vai para movimento e movimento volta para parado. Vamos supor que fosse aqui eu retratar um carro. A história da cancela, né? Fechada e em movimento, sei lá o que aqui, ó. Então eu tenho o que aqui, ó? Esse em movimento, ele foi criado aqui 3 subestados aqui, ó. Parado, veja, dispara para acelerando aqui, em velocidade constante, volta para acelerando, tá certo? Ou ele pode, em velocidade, frear ou voltar para velocidade constante e voltar para parado. Então você mostrou aqui, ó, possibilidades de você ter um estado que foi colocado uma lupa em cima dele aqui, ó. Esse estado em movimento ele pode estar com mais detalhes, tá certo? É o caso do quarto lá, se você quiser detalhar mais. Eu posso ter concorrência dentro do objeto, a ideia da raia, tá certo? Então eu posso ter partições pontilhadas aqui. Olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho o relógio, ele aqui do lado esquerdo, o alarme está on, o alarme está off, são transições aqui, ó. Do lado direito ele está no formato de 12 horas ou de 24 horas. Acabou a bateria, ele vem para cá, inserir bateria e tal. Então, um exemplo de mostrar aqui 2 atividades em paralelo, em partições diferentes, estão separadas aqui, ó. Tá certo? O diagrama de estados. Olha a divisão de controle aqui, ó. Eu tenho um evento 0 que eu disparo em paralelo, ó, um subestado 1 ou subestado 2. Se acontecer evento 1, eu venho por 3, tá certo? E posso sair. Ou se acontecer evento 2 aqui, eu venho do subestado 2 para o subestado 4 e tal. Então, eu já vou ter uma subdivisão que me permite modelar a concorrência dentro do objeto. Tá certo? Essas dicas vocês dão uma lida aí e tal, tá tranquilo.
Então, gente, o que é que eu queria aí que vocês fizessem, tá? Deixa eu ver se eu tenho um diagrama de máquina de estados aqui. Na atividade eu não fiz. Veja bem, então o que eu queria que vocês fizessem aí? Detalhem mais o seu diagrama de classes, para ele começar a ter declaração dos atributos, dos métodos e tal, para a gente começar a fazer esses próximos diagramas que a gente vai trabalhar mais em cima do modelo de domínio e menos do modelo conceitual. Então seria muito interessante que vocês pudessem já ir fazendo isso para a gente ir ganhando, deixa eu parar a apresentação aqui, ganhando tempo na nossa especificação.